nós temos aí no hall de apoiadores do Lula pessoas que defendem a mineração, que defendem o garimpo, né? E pessoas que estavam, inclusive, ontem lá no comício, quando ele falou sobre todas essas questões ali. Eu queria ouvir a sua análise sobre quem estava ali no palanque, lá no comício, quem ouviu, né, o deputado, entre eles o deputado Sinésio estava lá, né? Eu queria a sua análise sobre esses bastidores. O Sinésio Campos, presidente estadual do PT, né, que tem um discurso de declaração de que é a favor da mineração, inclusive da mineração em terra indígena, ele faz ponderações que seja sustentável e tudo mais, mas muitas vezes é um discurso que se aproxima muito do que defendem bolsonaristas. O Sinésio não gosta disso, diz que não é bolsonarista, não é mesmo bolsonarista, mas essas atuações dele aproximam ele desta pauta, isso é um dado. E aí, na hora, chamou a atenção de todo mundo, na hora que o Lula, mais uma vez, se compromete de que vai acabar com o garimpo, muita gente aplaude o Lula ali naquele palanque, inclusive o vereador Sassá, estava lá, que é candidato a deputado federal, mas o Sinésio fica imóvel, ele não se movimenta, não aplaude, fica na dele ali. E aí isso acabou, claro, chamando a atenção das pessoas que estavam presentes lá. Mas são essas discordâncias que você vê que tem dentro do próprio do PT, dentro do próprio PT. Quando o Lula fala que vai acabar com o garimpo na Amazônia, ele sabe que tem que envolver todo mundo, tem que ter uma pauta internacional, tem que reunir governadores e prefeitos, porque são os prefeitos que sabem, né, da atuação desses garimpos ilegais. É preciso que haja uma investigação, mas já há uma série de artigos, de pessoas que observam de perto esse tipo de crime na Amazônia, que sabem que os prefeitos muitas vezes fazem vistas grossas e algumas vezes há suspeitas de que eles lucram também com isso. Então, o problema, Jenny, é muito, muito, muito maior do que uma simples conversa, reunir prefeitos, vamos todos combater, né? Essas organizações criminosas que lucram com essa desestruturação das forças de fiscalização, com a desestruturação e devastação da Amazônia, elas estão muito impregnadas em vários ambientes, inclusive no político. Rose, outra coisa importante também que a gente está tratando aqui é como é que foi a visita do ponto de vista político-partidário mesmo, né? Na questão do apoio. A gente havia conversado que para alguns aliados de Lula aqui no Amazonas, a visita dele é uma chance de deslanchar nos números de pesquisas, de associar a imagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma enorme popularidade. Entre eles, o candidato ao governo do Amazonas, do Palanque, né, dessa aliança, que é Eduardo Braga, do MDB, além do Omar Aziz, que é candidato à reeleição ao Senado, ele que é do PSD. Como é que você analisa os acenos, as falas, a aproximação de Lula com Braga e com Omar Aziz? Pelo fato do Eduardo ainda estar em terceiro lugar nas pesquisas e pelo fato do Lula já estar liderando no estado do Amazonas, quer dizer, tem o interior, mas já reverteu votos a favor dele em Manaus, a expectativa é que essa vinda do Lula possa ser um divisor de águas para o Eduardo Braga, que ele possa, a equipe dele, aliados dele, enfim, todo mundo espera que ele pontue de 6 a 10 pontos depois dessa vinda do Lula e a exploração dessa imagem do Lula, dos momentos em que eles estiveram juntos, o discurso, o momento em que o Lula fala da importância de eleger um governador que é da chapa dele, apoiado, enfim. Nesse sentido, Rafael, isso vai ser muito bem explorado. A gente percebeu que a equipe do senador Eduardo Braga, o próprio Eduardo Braga, a Anny Moura, que é candidata a vice na chapa dele, eles estavam numa boa sintonia e se esforçaram muito para fazer um grande evento. Eu vi fotos circulando, né, que aquilo não estava lotado, como estava lotado na convenção do Wilson Lima. São estruturas completamente diferentes, a gente precisa observar isso, mas numa quarta-feira, com o jogo do Flamengo, com Pantanal, e sem a máquina, eu penso que eles se esforçaram e fizeram um evento, sim, importante, grandioso para essa vinda do Lula, isso é inegável, né? E não tendo a máquina para mobilizar as pessoas, muitas pessoas, eu sei, né, nós sabemos que vão para esses eventos porque tem medo, né, querem manter o que elas conseguem por meio desses empregos do governo, isso é um fato, em todo local, e não é só aqui no estado do Amazonas. Esse é um dado. O outro dado que a gente precisa falar é também a repercussão para os outros que estavam lá no palanque, Omar, deputados federais, né, o Marcelo,
No Sidney Leite não estava, do PSD, não entendi por quê. O Átila eu entendo, porque o Átila também tem uma atuação, uma proximidade muito grande do governo Bolsonaro. O Sidney não sei por que não estava presente. A turma do Solidariedade, do PSB, eles têm um outro palanque a governo, não estariam no palanque que está o Eduardo Braga, né? Então, assim, a repercussão para o Eduardo é muito positiva nesse sentido. Nos detalhes, a gente precisa observar algumas coisas. O Lula não teve para o Eduardo Braga uma fala e gestos de afeto como ele teve em outros estados. Essa é a minha percepção. Mas eu penso também que há razões para isso. Razões pelas circunstâncias, pelo estilo deles também, né? O Braga é mais sisudo. A chapa é uma chapa construída recentemente. E a gente já falou aqui mais de uma vez, várias vezes, sobre as resistências que o PT tinha e muitas pessoas ainda têm em relação à postura do Braga no voto do impeachment, da Dilma e tudo mais. Então isso reflete, né, nessa fala do Lula. Me chamou até a atenção, por exemplo, quando o Lula vai fazer o discurso lá no comício, e aí quando vai falar o nome dos candidatos, ele fala o nosso candidato a governador, pede voto para o nosso candidato a governador, mas não cita o Eduardo e cita o Omar. No final ele pega e cita o Eduardo, e o Eduardo levanta, né, vai até o Lula, vaza no microfone, ele falando assim, abraço, presidente. Quando o Lula vai abraçar ele, chama todo mundo, chama a galera, né, vem todo mundo pra cá e tudo mais. Então faltou este momento só os dois. Mas o que houve de fala do Eduardo, próprio evento, a fala do Lula, no momento em que ele fala da importância de eleger o Eduardo, claro que isso vai ser explorado até as últimas possibilidades e trará um resultado para o Eduardo. Agora a gente tem que ver se vai trazer um resultado dentro da expectativa do que ele precisa e do que a equipe dele quer.